Começa agora, Expurgo Bíblico. Expurgo Bíblico, com Bispo Samuel Awad. Maravilha, maravilha, seja bem-vindo ao Expurgo. Jesus anda por sobre o mar. Quem conta essa história é Mateus, Marcos e João. Lucas não conta, Lucas fica de fora. Lembrando que sempre há um paralelo entre esses quatro evangelistas, esses quatro escritores. E o detalhe que é muito interessante na maneira que cada um conta. Vamos começar em Mateus? Antes eu quero dizer aqui, as referências. Está lá em Mateus 14, 22, Marcos 6, 45 a 52 e João 6, de 15 a 21. Vale a pena você conferir. Começando por Mateus, Jesus, ele despede as multidões, ele sobe ao monte, porque ele quer orar sozinho. E a Bíblia diz, no versículo 25, quando é a quarta vigília da noite, e a informação me diz que a quarta vigília da noite é em torno de 4 horas da manhã, Jesus, ele está sozinho no monte e ele vê os discípulos ali no barco, mas lá no meio do mar. E Jesus começa a andar por sobre as águas e os discípulos acham que é um fantasma. É até interessante, né? Porque um adulto achar que fantasma existe, mas enfim, e aqueles que andavam com Cristo, ainda a maturidade deles. Mas Jesus imediatamente disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu Pedro: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro começou a reparar nas ondas fortes, o vento que começou a afundar. Mas Jesus prontamente estendeu as suas mãos e disse para ele: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente esse é Filho de Deus." Então, o único que conta essa história de Pedro afundando, de Pedro indo por sobre as águas também, é o livro de Mateus. Marcos, ele vai falar a mesma coisa que Mateus diz, quando Jesus foi ao monte e andou por sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma, ficaram com medo. Jesus falou para o vento cessar e o vento cessou, e termina por aí a história em Marcos. E em João é bem parecido com Marcos também. Ao descambar o dia, os discípulos desceram para o mar, pegaram um barco, foram para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus estava ali no monte e começou a soprar um vento. E quem apareceu no meio do vento ali? Imagina a cena: Jesus. E Jesus disse: "Não temas, sou eu." Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. É aquele louvor, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E é interessante que Mateus escreve sobre Pedro andar sobre as águas também. Eu não sei porque os outros escritores não disseram isso, mas mostra a vontade de Pedro, mostra a proatividade dele. Eu quero fazer o que o mestre faz, eu quero ser igual a ele, eu quero fazer essa loucura, Tudo bem, ele afundou, mas também se ele não fizesse isso, ele não afundaria, não teria história para contar, né? Só erra quem faz as coisas. Então quem errou é um grande sinal que está fazendo alguma coisa. Pior é aquele que nem faz nada. Então nós precisamos viver o que o mestre viveu, porque ele mesmo disse que nós faríamos obras maiores das que ele fez. Então seja louco pelo Senhor. Se tiver que andar sobre o mar, anda sobre o mar. O mestre já não andou? Amém? Deus te abençoe, fique na paz. Hoje esse é o Expurgo. Deus abençoe.